estava conversando justamente sobre a importância da gente no dia a dia, nessas atribulações do dia a dia, né, tão tumultuadas, parar, respirar, curtir, ver realmente o que o corpo está pedindo. E ele dividiu esse livro em alguns tópicos de lições que a gente tem que tirar. Nós já falamos das lições das estações, das águas, do bambu. O que mais, Roberto? Da árvore e do céu. Vamos falar um pouquinho da árvore. Ou a não ser que você tenha mais alguma coisa para falar do bambu. Não. Aliás, teríamos, né? Mas da árvore tem uma frase que eu botei aqui no livro, que parece engraçado, tão óbvio, que é goiabeira da goiaba. É engraçado como a gente não percebe as coisas da maneira como são. A gente quer que as coisas sejam de uma outra maneira, e não que goiabeira da goiaba. A gente quer que goiabeira dá pêssego, né? E não dá. Para os chineses, a afirmação da realidade é importante. Então, vamos pensar em termos práticos. Um dia estou em casa e chega um amigo e fala, eu me separei da minha esposa, não estava dando, a relação estava muito difícil, ela é muito emotiva, chora por qualquer coisa. Então, quando nós vamos conversar, ela chora, tem uma... fica histórica, eu digo histérica, não histórica, ela lembra do passado e me joga tudo na cara. Se ela não fosse tão emotiva, a nossa relação seria melhor, nós seríamos mais felizes. O que ele acabou de dizer, no fundo se goiabeira desse pêssego, eu seria mais feliz. No entanto, ela é daquele jeito. As pessoas querem sempre mudar o outro, esse é o problema. Por exemplo, no relacionamento humano, você encontra alguém, tem aquela fase da paixão, que não é só dor, tem uma fase boa, né? Sim, com certeza. Que até deixa a gente meio cega. Então, aí você começa a conviver com as pessoas. Por que é tão difícil a convivência, hein, Roberto? A natureza explica isso? Uma das coisas é o comportamento humano de não aceitar as coisas como são. A gente quer que as coisas sejam do nosso modo, a gente quer que o parceiro, a parceira seja do nosso modo, do jeito que a gente gostaria que fosse, e não aceita ela exatamente como que ela é. Goiabeira da goiaba, nós temos que aceitar isso, é uma realidade. E não é uma resignação, não é assim, que assim seja. Na verdade, é uma afirmação da realidade, assim é. E a partir da realidade que se vive. Então, é perceber isso, que goiabeira da goiaba, que cada pessoa é do seu próprio modo, vive o seu momento, o seu estágio, tem sua natureza, e isso precisa ser respeitado. E se a gente tentar mudar alguma coisa, é como querer que goiabeira desse pêssego. Agora, o que a gente faz com as contrariedades que existem dentro da gente? A gente está sempre se perguntando, né? Sempre... Uma das primeiras coisas é isso, é afirmação de realidade. As coisas são assim. E se a gente tentar lutar contra a realidade, o resultado é inevitavelmente o sofrimento. A gente tem que se resignar àquilo. Não é resignação, é afirmar a realidade. É assim. Os chineses não falam assim que assim seja. Isso é resignação. Os chineses falam assim é. É diferente. É assim. Eles aceitam a realidade, eles percebem a realidade, não se resignam à realidade. Mas aí parece que não tem... mas o jeito que... A forma como você está colocando, parece que a gente tem que... é assim? Então, tenho que me acomodar nessa situação? Pode parecer acomodação, realmente pode parecer. Aliás, esse é um dos perigos do pensamento oriental. Se a pessoa leva a coisa de uma forma tão literal, vai virar acomodação. O que é preciso perceber é que, em muitos casos, nós não aceitamos a realidade e sofremos por isso. Então, quando nós estivermos sofrendo, por causa, vamos supor, de uma relação, é perceber o quanto que a gente está aceitando o outro exatamente como é. O quanto a gente está projetando, o quanto a gente está querendo mudar o outro, o quanto a gente está querendo que goiabeira dê pêssego, porque eu gosto de pêssego, eu quero que você dê pêssego, se você é goiabeira, isso é impossível. Mas no caso de uma relação, Roberto, já que você está falando nessa comparação, a gente, tudo bem, tem que aceitar o outro e tal, mas existe sempre alguém que tem que ceder e tem que abafar a própria personalidade para aceitar como o outro é, para poder dar certo e conviver. A minha natureza não é ser assim, mas eu tenho que abaixar minha bola porque eu tenho que respeitar, porque o outro é assim. Então, se eu deixar minha natureza fluir, eu vou acabar tendo uma divergência. Isso, aí vai ter um conflito. Para os conflitos, os chineses falam uma coisa muito interessante. A gente pode ir, no máximo, até o meio do caminho. Numa situação de fronteiras entre países, o meio do caminho é exatamente a fronteira. Eu posso fazer manobras militares até a fronteira. Se eu for além da fronteira, já é invasão. Numa relação afetiva,
o meio do caminho, a fronteira, é exatamente você. Eu posso ir, no máximo, até o meio do caminho. Eu posso dizer para você, olha, o que você me fez, o que você falou, me machucou, isso me deixou muito magoado. Isso é possível, porque isso é até o meio do caminho. Agora, se eu chegar dando um tapa dizendo que você fez isso e aquilo, isso é invasão, né? Então, eu posso sempre, no máximo, ir até o meio do caminho. Eu tenho que respeitar o tempo, o espaço e os processos da outra pessoa. Se eu não fizer isso, é invasão. E isso gera conflito. Certo.